Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje fala sobre tecnologia, gente. O mercado de tecnologia é um dos setores mais dinâmicos e em constante evolução na economia, tá? E não sou eu quem está dizendo. Segundo um estudo da Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Brasil, gente, vai precisar de 70 mil novos talentos no setor de tecnologia até o final do próximo ano. O que naturalmente já seria uma boa notícia com novas portas de trabalho abertas. É que essa informação fica ainda melhor quando a gente fala também sobre os salários. A remuneração de profissionais do setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação é pelo menos 2 vezes superior à média nacional. Por exemplo, enquanto outras classes recebem um salário mensal de cerca de R$2.000, profissionais de serviços básicos de TI são remunerados em média com R$5.000 mensais. Mas quem vai nos trazer mais informações sobre esse setor que não para de crescer é o Rodolfo Batti, diretor de negócios de tecnologia. Muito obrigada pela participação, seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Bruna, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também a Simone Cipriano, que é gerente de pessoas e cultura. Ela está com a gente em ambiente virtual. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Bruna, pelo convite. Vamos lá, gente, então começar o nosso bate-papo, porque eu quero começar já repercutindo com vocês esses números que eu trouxe aqui na nossa abertura. Até o final, portanto, do ano que vem, pelo menos 70 mil novos postos de trabalho voltados aí para o setor de tecnologia. É bastante coisa. É muita coisa, né? O que você tem para me dizer sobre isso? Um dos motivos é essa atualização constante da tecnologia, porque não para, né? É impressionante, né? Porque o mercado de tecnologia hoje é um demandante contínuo de trabalho e o grande desafio é ter gente atualizada para isso. Mais do que de demandar pessoas, é ter gente atualizada para cumprir essas missões. Uhum. As universidades brasileiras não têm capacidade de entregar 70 mil postos de trabalho por ano. Então a gente tem um desafio que ele vem em duas mãos. Primeiro, ter bons profissionais e ter profissionais que estejam de fato ingressando no mercado de trabalho bem capacitados. Sobre essa questão de recursos humanos, de profissionais, né, em desenvolvimento voltado à tecnologia, eu vou repercutir bastante com a Simone, mas de você, Rodolfo, eu queria saber, hoje, quais os cargos que estão carentes desses profissionais? Em que setores da tecnologia? Porque a tecnologia é muito ampla, né? Se a gente for falar de tecnologia hoje, por exemplo, me vem à cabeça automaticamente a questão da inteligência artificial. Esse é um ponto que está nascendo ainda. E muitas empresas ainda nem têm a consciência de como vão utilizar essas novas tecnologias. Então, por trás da inteligência artificial existe um grupo de desenvolvedores, de arquitetos, de gerentes de projeto que vão ser sugados para dentro desta nova tecnologia. Inclusive, o homem de tecnologia gosta de tecnologia. Com certeza, muitos vão debandar de setores de negócios comuns para o mundo de inteligência artificial. Então, vai haver naturalmente um movimento dentro desse segmento. E eu entendo que, você me perguntou, onde falta gente? Uhum. Hoje falta gente para desenvolvimento, com certeza. Hoje falta gente especialista na área de qualidade, falta gente na área de, vamos dizer, na área de gestão, efetivamente. Nós temos carência de gestores, de bons gestores, gerentes de projeto, que sejam capazes de ter visão de portfólios de projeto. Uhum. Falta gente em muito lugar. Falta bastante gente. Né? Então, já que está faltando gente, vamos chamar aqui a nossa recrutadora profissional, pronto. É isso, Simone? Me conta um pouco como é que tá esse movimento no mercado. Eu, como jornalista, já fiz várias reportagens sobre o assunto e toda vez que eu faço matéria sobre, os especialistas me dizem, está faltando gente qualificada para trabalhar. Algumas empresas até fazem cursos dentro da própria instituição para tentar atualizar esses profissionais, né? A gente vai falar do futuro, né, do ano que vem, essa previsão aí de pelo menos 70 mil novos cargos, portas abertas no mercado de trabalho, mas hoje, como é que está a situação hoje? Quem são esses profissionais realmente, pelo seu dia a dia, pelo que você vê? Os profissionais de TI, eles tendem a ganhar mais do que outros setores, por exemplo? O que você pode me dizer, sua visão de hoje? Eu posso dizer que vocês já responderam essa pergunta aqui na introdução. Realmente a gente tem muito mais vaga do que pessoas qualificadas.
Eu acho que a criatividade é a que ajuda, mas não é a única, no recrutamento e na atração das pessoas para esse mercado, né? Então, pessoas que têm interesse, que têm soft skills, habilidades comportamentais e habilidades técnicas para isso, né? Muitas pessoas confundem só técnico, mas não, a gente já está com essa preocupação. Benefícios competitivos para trazer essas pessoas. E um pouquinho do que você falou, Bruna, é a criatividade de internamente atrair pessoas que queiram se desenvolver para esses cargos. E eu acrescento algo um pouco polêmico, que é a diversidade, não olhar só para o interno, né? Mas pensar em trazer mulheres, pensar em trazer jovens, ou jovens até 20 anos, ou jovens até 40, 50 anos, aquelas pessoas que realmente têm interesse em trabalhar na área. Mas me fala uma coisa, existe aí uma carência, né, desses profissionais. Vocês, como recrutadores, vocês tendem a relevar algumas situações para conseguir esse candidato? Por exemplo, digamos que um candidato ali tem 7 de 9 competências, mas ele não tem o inglês de repente. Vocês estão, hoje, o setor como um todo, está disponível, está disposto a, de repente, qualificar ainda mais esse profissional para trazê-lo para dentro da empresa? Além de estar disposto, precisa qualificar, precisa oferecer para essas pessoas o desenvolvimento, né? Dar oportunidade para elas, dar o primeiro passo para entrar na área e desenvolvê-las, né? Mas antes disso, ela precisa ter algumas habilidades comportamentais, que é o interesse genuíno em se desenvolver na área. Eu digo também que precisa ter, eu falo autodidatismo, precisa ser uma pessoa autodidata, que goste de estudar e estudar também sozinho, né? Buscar em tantos recursos que a gente tem hoje se desenvolver. Você acha, Rodolfo, que o Brasil, com relação à tecnologia, ele está meio que igual a outros países? O que você acha com relação a isso? A gente está tão avançado quanto, estamos chegando lá, ainda estamos muito atrás e mesmo assim existe demanda para o mercado? Pois é. Com relação ao avanço mesmo da tecnologia, eu digo. Tem uma resposta, aí tem um depende, que a gente pode botar um depende. Aí conforme o setor que nós estamos tratando, nós estamos bastante avançados. Tem setores como setor bancário, por exemplo, de finanças, setor de seguradoras, extremamente avançado, inclusive até mais avançado que em muitos países. Hoje nós temos um dinamismo na área de bancos, por exemplo, das fintechs, mais do que em outros países, das empresas os bancos de tecnologia, vamos dizer, tem bancos que nasceram como um mundo de tecnologia. Se eu perguntar para o meu filho que tem 20 anos o que é um banco, ele vai apontar para o celular dele, concorda? Ele não sabe o que é uma agência bancária. E esse avanço, nós estamos bastante à frente e não devemos nada para nenhum outro país. Na área de investimentos em tecnologia e inovação, na área de saúde, falta capital de investimento para as indústrias que, sem dúvida, outros países estão mais avançados. Mas, dependendo de carreira e de profissionais habilitados, a gente tem muita gente boa, inclusive, para fazer serviços para fora de outros países. A gente oferece bons profissionais para fora do país. A pandemia também foi um momento em que meio que obrigou o Brasil a se desenvolver ainda mais rapidamente nessa questão. Muita coisa aconteceu ali, né? Foi um momento diferente para o planeta inteiro, né? E muitas empresas tiveram que se reinventar para sobreviver num momento diferente. A gente pode considerar o próprio comércio varejista, ele teve que se reinventar do dia para a noite para construir um e-commerce que pudesse te entregar aquilo que você precisava em 24 horas, em 12 horas, em 2 horas. Não dava mais para a gente esperar, porque você não podia ir mais aos locais. Então, esse movimento aconteceu dentro do varejo e aí houve uma busca por profissionais de tecnologia tão grande, tão absurda, eu ia falar isso agora. Né, houve uma carência imensa, uma inflação imensa no setor, e nós, da Run Talent, que alocamos profissionais para esses segmentos, nós tínhamos dificuldade de trazer talentos, de convidar talentos. Alguns talentos pegavam profissão, tinham trabalho em 2, 3 lugares. O cara trabalhava 20 horas por dia,
porque sobrava trabalho. Então foi um momento bastante interessante. Alguns bancos que eu tive a oportunidade de conviver, eles tiveram que se reconstruir, porque no fim das contas, toda a operação tecnológica funcionava num ambiente fechado. Quando você não pode pôr as pessoas dentro da mesma casa, elas têm que trabalhar de casa. Como é que você lida com segurança da informação nesse momento? Estou falando de banco, estou falando do teu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro da população. Como é que o banco lida com isso? Então, houve um movimento imenso de colocar as pessoas para trabalhar em casa e um movimento ainda maior de investimento na área de segurança da informação. Foi muito, muito forte. Foi uma ampliação daquilo que já existia ou também teve inovação, no sentido de foram criados novos sistemas? Sem dúvida foram criados novos sistemas porque algumas situações nem existiam. Alguns serviços o banco prestava diretamente na frente de caixa. Ele precisava te prestar esse serviço via online. Por exemplo, eu estou aqui tentando lembrar o que mudou com relação aos bancos, que era só presencial e depois passou a ser feito virtualmente na pandemia, empréstimo talvez? Não sei. Liberação de crédito, análise de risco, disponibilidade de cartão virtual. Você não tinha cartão, era todo físico. Hoje você tem cartão virtual. Algumas tecnologias para você fazer pagamento direto com o aplicativo, direto com o seu smartphone. Isso não havia antes. Isso aconteceu ao longo do tempo. E os bancos físicos, os bancos tradicionais, tiveram que se reinventar. Porque nessa mesma onda nasceram quantos bancos digitais? Vários, né? Muitos e muitas agências digitais. físicas foram fechadas. Muitas foram fechadas. Então, não passou a não ter mais necessidade nenhuma, né? Simplesmente não há necessidade, a não ser para alguma parte pequena ou em casos muito específicos da população que precisam ir ao banco. Hoje você tem tudo na mão. Há alguns anos atrás, e não faz mais que 20 anos, se falava muito em convergência digital. E a gente se perguntava, o que é convergência digital, afinal de contas? Vai convergir o quê para quê? E hoje, a convergência digital está no nosso bolso. Eu faço praticamente tudo o que eu quiser no meu smartphone, tudo. O celular é uma carteira agora, né? Antes a gente não saía de casa sem levar o RG. Hoje, para que RG, né? Tá no celular. Tá no celular. Eu não preciso, inclusive, ir ao médico. Eu consigo fazer uma consulta, receber a minha receita no celular. Então, a convergência digital veio para acelerar definitivamente na mão da gente. Ô Simone, estou conversando aqui com o Rodolfo presencialmente, a gente estava falando, né, você acompanhou aí, dessas facilidades que a tecnologia trouxe na nossa vida, no nosso cotidiano. Essa questão de ter uma carteira no telefone, coisa que a gente não tinha antes. Agora, para você, como profissional de RH, eu queria perguntar, mas eu até meio que já sei a resposta. A questão da tecnologia também ajudou muito, né, no momento do recrutamento ali dos candidatos. O que mudou e qual que é a previsão aí para os próximos tempos? Acelerou o que a gente fala de equipes distribuídas. Antes, a gente tinha que ir para o escritório para ter um ambiente colaborativo. Agora, a gente consegue ampliar tudo isso e contratar pessoas em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, vocês estão aí, eu estou aqui no virtual, né? Então, isso já está promovendo uma nova forma de trabalho. Já promoveu e fortaleceu na pandemia. E novas formas de colaboração. Antes dessa mudança, as pessoas tinham que buscar conhecimento em lugares restritos. Agora elas têm possibilidade pela tela de estudar, de tanto pesquisar quanto assistir através da tela no YouTube, e até mesmo a conversa que a gente está aqui agora pelo celular, pelo computador, em qualquer lugar. E isso demandando muito inteligência artificial, como o Rodolfo falou, cibersegurança, né, para que aconteça de maneira segura. Mas na questão do recrutamento mesmo, no ato de contratar alguém, muitos serviços e novas tecnologias foram implantadas também da pandemia para cá, né? Foram. Sim. Meios de comunicação. Como é que vocês, profissionais de RH, usam a tecnologia para contratar um candidato? Quais as ferramentas hoje? A gente basicamente não usa mais um currículo no papel, né? A gente tem diversos aplicativos. Você pode se cadastrar em sites específicos de recrutamento e seleção. Você pode entrar nas redes sociais para também se candidatar a uma vaga de emprego.
Você pode, antes de se aplicar naquela vaga, estudar a empresa que você está aplicando, né? Antes dessa possibilidade, você tinha que ir conhecer a empresa na entrevista, muitas vezes. Você consegue chegar mais preparado para isso e ter a chance de participar de processo seletivo em diversas empresas de diversos países. Em diversos lugares, né? Tem funcionário que é contratado, mas nunca nem viu pessoalmente, né? Não. Lida ali apenas no ambiente virtual e dá super certo. Sim, e no recrutamento e seleção, a gente tem ferramentas que nos ajudam. São esses bancos de dados que a gente consegue ter com candidatos de diversas áreas, né? Usando muitas vezes até a inteligência artificial, que o pessoal já conhece aí, vários aplicativos. E dá para medir, inclusive, depois de contratado, existem mecanismos que vocês usam para medir a produtividade, por exemplo, dos funcionários? Dá para medir a produtividade, dá para compreender as necessidades da pessoa, né, do colaborador, dá para interagir sem estar ali presencialmente, né? Como eu brinquei no começo, a criatividade leva a gente a muitas oportunidades. Muito bem. Rodolfo, para um jovem, enfim, ou alguém que está querendo até migrar de carreira, que está nos assistindo agora, o que você diria? Quais são as áreas, assim, que estão mais carentes desses profissionais? Quais as dicas para ingressar nesse mundo? Eu entendo que o desenvolvimento tecnológico é importante, mas eu acho que tem algumas habilidades de relacionamento humano que muitas vezes escapa da mão de quem é de tecnologia. E isso faz uma diferença imensa. Nós que somos, vamos chamar assim, a empresa que recruta profissionais e oferece esses profissionais para nossos clientes, nós atendemos diversos setores da economia. Banco, varejo, indústria petroquímica, aeronáutica, todo tipo de cliente. E cada cliente tem sua especificidade. Mas uma coisa é comum, as pessoas têm que saber se relacionar com o ser humano. E muitas vezes o tecnólogo, ele é um cara que gosta dos dados. Eu brinco que eles não nascem com um cordão umbilical, ele tem uma USB no lugar do cordão umbilical. A interação é mais com a tela, né? Ele está ali conectado com a máquina e tal. E isso faz falta e faz diferença. É uma habilidade que esses profissionais, não importa a escolha que ele vai fazer, eu quero trabalhar na área de negócios, ser um profissional de user experience que quer estudar a experiência do usuário, que quer saber desenhar uma interface gráfica legal, ou quer mergulhar no código e desenvolver um algoritmo para buscar inteligência artificial, não importa. Ele tem que aprender a se relacionar com a área de negócios do cliente. Mas por quê? Se ele vai 90% do tempo ficar ali na tela, por que isso ainda é importante? Isso sempre será importante porque o que ele está resolvendo é um problema de negócios. Ele está resolvendo uma necessidade de alguém. Ele não está resolvendo um problema de tecnologia. Ele está resolvendo uma dor de negócios, um problema de saúde, ele está resolvendo um problema financeiro ou fiscal, não importa a área que ele esteja, ou está desenhando um foguete para ir fazer pesquisa internacional. Por que eu estou fazendo a pesquisa? Não é porque eu estou desenhando o foguete. Então ele precisa buscar exatamente qual é a demanda de negócio que a empresa está. E para isso ele precisa entender como funcionam os negócios das empresas. Isso pode ser um desafio, né, para essas novas gerações, para esses mais jovens, porque eles nascem já com o telefone na mão. Pois é. Né, Simone? Às vezes essa relação humana vai se distanciando porque as pessoas perdem um pouco a mão. É tanta tecnologia, tanta tela, que às vezes quando você percebe, até mesmo a gente aqui que a gente está falando sobre isso, né? Quando você percebe, você passou a maior parte do tempo na frente do celular, do computador e esqueceu de se relacionar, às vezes no jantar com a sua família. Diga, Simone. Sim. Eu acrescento mais, ele precisa aprender a se comunicar muito bem. Aprender a falar o que é técnico, mas numa linguagem que todos consigam compreender, mesmo os que não são técnicos, sabe? Ele precisa também ter uma mentalidade de aprendizado constante, porque no mercado tech as mudanças são constantes. O tempo inteiro? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu queria falar Quando ele forma de se comunicar, fica mais fácil. Eu queria falar com você sobre isso, sobre essa mudança, que é quase que instantânea, é quase que diária, é quase que anual. Como lidar com isso? É aprendizado contínuo, é um modelo de aprendizado contínuo. Aquele que acredita que aprendeu alguma coisa, ele já ficou para trás no dia seguinte. É um modelo de estudo e aprendizado contínuo. Não espere ter vida fácil na área de tecnologia. Tem que estar permanentemente atualizado.
E é muito legal essa habilidade que a Simone está comentando de saber se comunicar, porque é daí que vem os insights de onde você precisa estudar, o que você precisa estar atento às demandas de mercado. Porque você vai estar envolvido com um processo ou com o desenvolvimento de um projeto que vai solucionar iniciativas de negócio lá na ponta. Eu estou dizendo iniciativas de negócio que podem ser um problema de saúde. Não precisa especificamente estar ligado a bancos, mas um problema de saúde. Como é que eu lido num projeto que trabalhei uma vez? Como é que eu lido para cuidar do controle da tuberculose no estado de São Paulo? Eu preciso entender aquele usuário que toma medicamento de tuberculose, como é que eu acompanho a vida desse cara ao longo do seu tratamento. As informações ficam todas contidas ali nos aplicativos. A tecnologia é secundária, porque ela é uma ferramenta de apoio à necessidade. Então, nós tínhamos pessoas que a tuberculose é uma doença que, quando você toma a medicação, você se sente bem rapidamente. E você não volta. E daqui a pouco ele está doente outra vez. Então, como é que você usa a tecnologia para pingar esse cara de volta para dentro do centro de saúde e cuidar dele ao longo do tempo? Isso acontece em toda parte. Então, esse profissional tem que estar atento do que está acontecendo com o usuário da solução que ele quer fazer. Me lembro ainda sobre essa questão de consulta e de medicamentos que você estava falando em relação a pacientes. Eu me lembro na pandemia, quando liberou a teleconsulta, né? Eu fiz reportagens sobre isso. Agora, Simone, para a gente incentivar ainda mais quem está assistindo a gente a migrar para essa área, ou enfim, escolher uma faculdade relacionada à tecnologia. E falando de salário, hein? De fato, os profissionais de TI têm mais chance de ganhar mais no mercado hoje do que se a gente for fazer uma comparação com outros setores? De fato, sim. Sim. E quanto mais ele busca o autodesenvolvimento, maiores são os salários. A gente tem salários diferenciados de acordo com a tecnologia que ele domina. Por exemplo, hoje, quem domina a inteligência artificial está muito mais à frente, ou até mesmo cibersegurança. Mas para isso precisa ter, como eu disse, esse mindset de se autodesenvolver, ser autodidata e não ser um incansável pelo aprendizado. Ser autodidata é importante também porque os cursos eles não acompanham a velocidade da inovação, da tecnologia? O que você diria sobre isso? Eu entendo que os cursos estão bastante atualizados e a dinâmica que a internet oferece hoje, você tem sempre muita coisa para estudar e escolher. Eu entendo que a pessoa precisa ter foco naquilo que está buscando e saber não ficar se distraindo com muitos cursos. Existe muita coisa boa no mercado. O autodidatismo, como foi o termo que a Simone usou, é justamente essa curiosidade e esse papel de selecionar aquilo que é importante. A gente fala muito de inteligência artificial, mas não existe inteligência artificial sem uma base de dados sólida. Então, cientista de dados é uma profissão que está crescendo muito e carente ainda. Então, porque com um cientista de dados eu consigo buscar informação lá. A ferramenta de inteligência artificial só vai buscar lá. Então, essas pessoas precisam ter foco no que vai buscar. Eu quero estudar inteligência artificial. Mas você entende de banco de dados? Você sabe desenhar um banco de dados? Como é que a gente puxa? Então, o profissional tem que ter curiosidade permanente e a busca constante por inovação. Sem isso, ele vai ficar. Focar numa área ali específica, né? Porque o leque é tão amplo. Não dá, é muita coisa. É muita coisa. É impossível querer saber tudo. Mas a gente pode estar sempre em busca do conhecimento. Vamos fazer uma pausa, gente, rapidinho? Para você que está acompanhando a gente, fica por aí, daqui a pouco tem mais Alesp em Pauta. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, que hoje fala a respeito de tecnologia e futuro. Eu estou conversando aqui no estúdio com o Rodolfo Batti, que é diretor de negócio de tecnologia. Eu queria ampliar um pouco mais a nossa discussão, falando de mercado realmente. Okay. O quanto a tecnologia hoje movimenta a economia do país? Eu imagino que seja uma das pontas principais. Pois é. O mercado de tecnologia brasileiro, a medição inclusive da Brascom, que você citou no começo do programa,
aponta que em 2023 nós chegamos a 707 bilhões de reais em movimento de dinheiro dentro do Brasil, trazendo mais ou menos 2 milhões de profissionais nesse segmento. É um mercado imenso e crescente, contínuo. Nós representamos aproximadamente 30% do mercado de TI da América Latina, inclusive prestando serviços para fora do Brasil. Então é um mercado imenso, 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 com uma representatividade muito grande para a América do Sul. Você tem esses dados, Rodolfo? O Brasil já é um país assim grandioso nesse sentido de prestar serviços para outros países que não estão no mesmo patamar ali? Nós já prestamos serviço para muitos países, não só pelo fato de eles não conhecerem tecnologia, mas que nós temos bons profissionais aqui e a relação custo-benefício para fornecer serviços para países como a América do Norte, por exemplo, é muito interessante, porque para eles adquirem aqui com o custo Brasil e se torna bastante interessante para o mercado deles. Então existe muito mercado de exportação, muitas empresas já montaram seus escritórios na América para fazer essa ponte de negócios lá fora. Mesmo que eles tenham a tecnologia lá, para eles é interessante adquirir o profissional aqui por conta desse custo-benefício. Porque como é que funciona a nossa empresa? Ela funciona exatamente no excesso de demanda que os clientes têm. Eu não tenho capacidade dentro de casa de prestar serviços para todos os projetos que eu vou desenvolver. Então eu preciso terceirizar a contratação desses projetos, seja numa fábrica de software ou trazer profissionais para dentro. Lá fora acontece a mesma coisa. Isso acontece no movimento contínuo em algumas organizações, porque elas não têm headcount ou não têm número de profissionais suficientes para manter dentro de casa ou até para atender bolhas de desenvolvimento necessárias. Na época da pandemia, você citou antes, foi uma época, havia uma bolha imensa de projetos que precisavam ser feitos em curto prazo. As fintechs, quando nasceram, bancos que começaram a nascer do nada, eles precisavam construir, entre aspas, um edifício tecnológico em um prazo muito curto para ganhar mercado, para não perder exposição de mercado, e acabavam contratando gente, vamos dizer, 5.000 pessoas de uma vez. Construída essa estrutura tecnológica, eles começam a liberar esses profissionais e mantêm justamente o headcount que precisam para fazer a sustentação desse projeto e as inovações. Lá fora a mesma coisa, sempre tem um projeto. A influência que tem no mercado brasileiro para exportação depende da situação macroeconômica do mundo. As bolhas de necessidade, os projetos inovadores que aparecem. E os acontecimentos, Os acontecimentos que o mercado... Por exemplo, o Brasil não vive uma bolha de tecnologia ou de fomento de investimento nesse momento. Está muito mais em sustentação e adequação pós-pandemia do que um crescimento desenfreado como aconteceu em 2020, em 2021. Nós estamos num momento mais estável desses projetos. Mas ainda existem segmentos que estão contratando bastante, como os bancos, como sempre são, o e-commerce, como sempre faz. Isso que eu ia te perguntar, existem algumas áreas ali que você cita que são os que estão precisando mais de profissionais? Bancos, a área financeira em geral, seguradoras e financeiras, seja eles uma fintech ou um banco tradicional, que estão tendo que se reinventar até para competir com as fintechs. Você imagina um banco que tem 3.000, 5.000 agências no mundo, competir com uma fintech que não tem agência nenhuma. O dinheiro é o mesmo, a segurança está lá, os investimentos internacionais são os mesmos. Então, os bancos precisam se reinventar e continuam nesse processo. Então, ainda há muito investimento a ser feito aí. Aqueles que já existiam antes dos virtuais, né? Pois é. Estão passando por essa necessidade de reinvenção. É difícil competir com quem já nasceu tecnológico? Muito difícil. Algumas organizações, inclusive que não eram do segmento de tecnologia, que tinham e-commerce, por exemplo, que vendiam só livros na internet, a gente conhece algumas bem grandes aí, se tornaram empresas de tecnologia. Porque eles precisavam de uma infraestrutura tão grande para sustentar o seu próprio e-commerce, que acabou tendo demandas que sobravam, e ela acabou se tornando empresa de tecnologia e hoje fornece serviços. Tem organizações... Desculpa. Não, por favor, pode. Tem organizações de comércio, de e-commerce, por exemplo, que têm valor de mercado muito maiores que muitas montadoras de automóveis têm no mundo. Sem ter um robô, sem ter um parque instalado, sem ter 100.000 funcionários. Essa questão da economia mexe muito, da tecnologia mexe muito com a nossa economia, até mesmo quando a gente pensa, por exemplo, nas compras
varejistas mesmo, que as pessoas fazem aqui por aplicativos da China, por aplicativos de outros países, né? Sim. Isso mexe com a economia local. Vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, por exemplo, trabalha com roupas, ela produz roupas. Ela me disse que, poxa, o setor em que ela trabalha está super atingido pela tecnologia, porque hoje as pessoas estão comprando da China. Chega num tempo tranquilo, né, até na sua casa, às vezes o preço é até menor. A relação custo-benefício, mesmo que eu espere um mês para receber, tudo bem, eu não é uma compra de emergência, eu estou comprando uma roupa, eu posso esperar um mês chegar. Isso aumenta a competitividade de uma forma absurda, né? E tem que você provoca as empresas, mesmo as pequenas e médias, como no caso que você está citando, a se reinventarem. É isso. É preciso se reinventar. Eu queria repercutir isso justamente com você, Simone. Como é que essa tecnologia toda impacta o mercado de trabalho como um todo, a sociedade, né? Porque existem profissões, por exemplo, que deixaram de existir por conta da tecnologia. E a expectativa é que isso só aumente, né? Hoje em dia a gente vai no shopping, por exemplo, num passado não tão distante, né, gente? Vocês se lembram, a gente ia ao shopping, tinha 10 caixas ali para nos atender. Hoje tem um caixa e 9 totens de autoatendimento. Isso muda completamente, né, o rumo das coisas, Simone? Muda, e a gente fala muito sobre o futuro do trabalho, que na verdade ninguém sabe como vai ser. Muitas profissões ainda vão aparecer e a gente nem tem ideia. A gente não tem ideia. Sim. Esses dias viralizou, inclusive, na internet, um meme de uma moça falando que o filho dela estuda para profissões que ainda não existem. Aí como é que você sabe? Como é que estuda para uma profissão que ainda não existe? Mas, de fato, dá para entender o que ela quis dizer, né? Sim. E aí eu volto àquele tema que é não parar de se atualizar, né? Não parar de estudar, não parar de ter interesses por temas que você gosta para se desenvolver. E pensar nas habilidades comportamentais. É essas que serão essenciais para o futuro. Falando agora especificamente de pessoas que não trabalham com tecnologia, mas que de alguma forma foram atingidos pela tecnologia. Prestavam um serviço que agora uma máquina presta, por exemplo. O que você diria para essas pessoas? Como é que elas podem se atualizar ou mudar de área, de repente? Fazer o que a gente está fazendo aqui. Buscar informação, saber o que elas precisam fazer para se desenvolver e encontrar outra profissão. Uma ou duas ou três. Né? A gente já não pode mais pensar em ter apenas uma. Né? A gente pode ter algumas profissões. Isso também é outra questão interessante para a gente repercutir, porque cada vez mais as pessoas têm mais de uma renda, né? Sim. Antes, por exemplo, num passado não tão distante, uma pessoa ali era CLT, ela tinha aquele emprego e vivia naquele emprego por, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos. Hoje, a maioria dos cargos são PJ, né, Simone? Tem muito prestador de serviço. E aí, como prestador de serviço, as pessoas podem unir 2, 3 empregos. A gente sabe que é impossível prever o futuro do trabalho, mas vendo hoje o que nós estamos vivendo, é mais ou menos por aí, né? A gente tem que caminhar conforme a onda leva. Tem que ir dançando conforme a música. E ir se adaptando às mudanças. Isso é essencial, né? Entender que o que a gente tem hoje de ferramenta pode não ser o essencial para amanhã. E ter essa mentalidade da mudança e estar aberto para ela. Isso você não acha que às vezes é muito mais difícil para algumas pessoas estar aberto à mudança? Porque às vezes você fica anos fazendo ali uma mesma função. Quando tem uma ruptura, as pessoas não aceitam assim muito de imediato, até sofrem bastante para se recolocar no mercado de trabalho, né, Simone? Você já passou por alguma experiência, já conversou com alguém como recrutadora que trouxe esse relato para você? Essa dificuldade em aceitar essa constante mudança? Inclusive com candidatos, sabe? Candidato que chega com o currículo, trabalhou naquela área, mas quer mudar, e aí precisa fazer um retorno ali, alguns degraus para trás, para se adaptar de novo a uma nova função, uma profissão. Isso é muito comum de acontecer. Como lidar bem com essa constante evolução para você? Estou perguntando para você, que é um profissional que está aí nessa área há muito tempo, continua vivendo a mudança, né? Como é que as pessoas podem se preparar, até emocionalmente mesmo?
para lidar com isso? Pois é, interessante, né? Você fez uma pergunta para um cara que já tem um pouco de estrada já, né? E eu pessoalmente tenho que me renovar a todo momento. Foi difícil para você em algum momento? Pois é, eu tenho uma característica de ser um curioso nato. E essa curiosidade me mantém ativo. Se eu tivesse a capacidade de sugerir algo para alguém, se mantenha curioso. E também quebre a rigidez mental. Eu sou de uma geração que as pessoas queriam, como você disse, queriam ter um trabalho sólido, fixo, que pudesse se aposentar nele, receber e viver da aposentadoria. Isso não existe mais. Simplesmente esqueça a ilusão de que a vida vai ter uma carreira fixa em algum lugar. Nós temos que ter dinamismo e ser microempreendedores o tempo todo, né? Temos que ter essa capacidade de ser microempreendedores permanentemente. A tecnologia nos ajuda a isso. Ao contrário do que a gente possa imaginar, os empregos vão acabar. A tecnologia vai nos ajudar nisso, vai nos proporcionar ter uma visibilidade muito maior. Agora eu preciso voltar com você, Simone, porque ele tocou num ponto interessante, né? Eu mesma, na minha última fala com você, disse que muitas profissões desapareceram. Mas a gente não pode deixar aqui de falar que outras novas surgiram, né? E falando de tecnologia, gente, influencer, as próprias plataformas, as redes sociais hoje são negócios, né? Tem gente que consegue viver muito bem postando vídeo, por exemplo. Olha só que coisa maravilhosa, mágica. Não é, Simone? Sim. Eu, para estar aqui, por exemplo, com vocês, eu quebrei uma super barreira para mim, né? Eu sou uma pessoa de pouca exposição, mas tenho feito bastante isso nos últimos tempos, porque trabalho numa empresa que precisa se expor para atrair candidatos, né? Então, acho que o empoderamento da sua carreira, ou carreiras, é importante, né? Você é o dono da sua própria carteira de trabalho, e precisa estar de olho no mercado para ver onde tem ali as oportunidades para você. Todo mundo hoje pode ser o CEO da própria MEI, né? Sem Olha dúvida. Que coisa fantástica. É lindo. Eu sou presidente da minha própria MEI, não é assim que tem que ser? É isso mesmo. Né? E é interessante, você falou de redes sociais e dos influencers. Isso mexeu com o mercado de comunicação como um todo. Como um todo. Desmontou aquele modelo engessadinho. Eu que o diga. Desse modelo engessadinho que se vivia há 40 anos ou 30 anos. Isso mudou de uma maneira impressionante. E isso não foi para pior. Você pode abrir o YouTube e jogar 80% fora, que você não te interessa, mas vai interessar outras pessoas. Com relação a isso, a Simone pode dar aqui o parecer dela também. Eu acredito que seja até mais democrático, né? Porque você tem uma rede social, você tem uma tecnologia, vai muito do teu talento, do teu carisma, você captar pessoas ou não, né? É desafiador, mas o que não é na vida, né, Simone? Eu acredito que é mais democrático e o que eu gosto muito de ver é que é mais diverso. Isso que brilha os meus olhos, sabe? Ver tantas pessoas com tantas características diferentes, com tantos conteúdos diferentes, né? Ajudando a essa comunidade. Eu gosto muito. Isso é fantástico. A gente está chegando aos minutos finais do nosso programa e eu preciso perguntar para vocês, porque eu estou aqui aprendendo, né? Estou entrevistando, mas eu estou mais aprendendo do que qualquer outra coisa. Tem algum ponto com relação a essa pauta que a gente está discutindo aqui que precisa ser tocado, que a gente precisa botar em pauta aqui, que porventura eu ainda não citei, Rodolfo? Deve ter, não é possível. Sem dúvida que tem. Aí você tem mais tempo, só o tempo que precisa, né? Mas o que você acrescentaria? Nós precisamos pensar, no mundo de tecnologia a gente tem que começar primeiro, ser diverso, nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos ser criativos. Aquele modelo de viver engessadinho, no modelo que estávamos passados, a própria tecnologia mostra que não é assim. Não é? Nós temos que ficar atentos às questões de proteção dos próprios dados. Esse é um ponto que nos aflige como um todo. Nós estamos muitas vezes fechando os olhos para esse tipo de situação, mas nós estamos conversando aqui e os nossos smartphones estão ouvindo a nossa conversa. E pode ser que a gente saia dessa sala de reunião e receba um anúncio dizendo, olha, eles estavam falando daquele tema, por que você não compra isso? É muito possível. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de situação, porque com o evento da inteligência artificial,
que não é um evento que vai retroagir, ao contrário, ela vai expandir, é encantadora, é assustadora, mas ao mesmo tempo ainda está sem controle. Nós precisamos cuidar muito disso e cuidar da nossa própria proteção como cidadão, vamos dizer assim. Acho que esse é um ponto importante. Tem um colega muito próximo, um amigo muito próximo, que passou por uma situação que o e-mail dele foi clonado e do sábado para o domingo, o perfil dele numa rede social profissional, ele se tornou uma mulher oriental, que morava em Londres, que vendia serviços financeiros e acessou 200, 300 profissionais ou pessoas da região do petróleo no mundo. Nossa, só isso? Só isso. A vida dele virou isso do dia para a noite, com o perfil dele, com o e-mail dele. Felizmente ele conseguiu reverter toda a situação, tomou 2, 3 semanas para resolver isso. Não Nossa, teve bastante até. Mas imagina a aflição de você ter o espaço invadido e ter que refazer isso, muitas vezes sem saber por onde. E acabou acontecendo, deu tudo certo, não teve prejuízo financeiro. Mas é um exemplo prático de que muitas vezes a gente não lida muito bem com a nossa privacidade. Mas como é que a gente faz? Nós, pessoas comuns, cidadãos comuns, como é que a gente faz para se proteger nesse sentido? Muitas vezes as pessoas não se protegem ou não dão a devida atenção, até por desconhecimento mesmo. Eu entendo que é por desconhecimento ou por falta de atenção, porque as informações e os aconselhamentos para cuidar da própria intimidade das suas senhas, vamos chamar assim, ela é pedida constantemente. A gente precisa estar atento a isso e tomar cuidado. Ontem eu recebi uma informação que hoje nós recebemos mais ou menos 6.000 chamados telefônicos por minuto, dando trotes, querendo tomar seu dinheiro de alguma maneira. Então nós temos que estar atentos o tempo todo, porque os nossos dados estão expostos. Mas como é que a gente faz para ficar atento a isso? Porque tudo que a gente faz na vida pede os nossos dados, né? Você vai passar ali a compra no caixa, qual é o seu CPF? Pois é. Como que protege disso? Eu acho que disso não tem como escapar. Mas, por exemplo, as senhas pessoais, eu entendo que nós temos que ter a disciplina de substituí-las com regularidade. Pelo menos isso. No mínimo isso. Ter uma disciplina de substituir a cada um mês, no máximo. Ter um acesso de segundo fator, uma senha de segundo fator. Ele vai mandar uma senha para o teu celular, ele vai querer uma criptografia diferente. Nós temos que estar atentos a isso. A inteligência artificial vai expor ainda mais a nossa vida e nós precisamos ficar atentos a isso. Não é uma visão catastrofista, não. Mas é uma visão para a gente ficar atento com ela, porque vai fazer bem para a gente. Você estava falando de senha e eu estava aqui pensando, não haja memória, né? Não. Haja memória, bloquinho. Eu, por exemplo, não lembro nada. Só não anota ela no celular. Porque não eu não pode nem anotar? Como é que faz, Simone? Por isso que eu reforço muito no investimento da aprendizagem contínua. É buscar onde está a dica para colocar as senhas, né? Então, existem aplicativos hoje, né, que coletam todas as senhas, mas tem que tomar cuidado também, Rodolfo. Se alguém achar o aplicativo, olha, eu pessoalmente, nesse caso eu sou analógico. As minhas senhas estão anotadas em casa em algum canto lá. Então, nesse ponto eu sou analógico. Dá medo de você colocar esses aplicativos também, né? Tem tudo lá, senha de banco, imagina. Simone, a gente está chegando aos minutos finais do nosso programa. Preciso pedir suas considerações finais. Tem algum ponto aí relacionado ao recrutamento, ao mercado de trabalho versus tecnologia que, porventura, eu ainda não citei, que você precisa colocar em pauta aqui? Por favor, a palavra é sua. Eu acho que a gente falou muito e falou muito bem aqui. Demos dicas valiosas e realmente é olhar para o mercado, usar todos os recursos que hoje a gente tem na mão, né, para estudar, para se atualizar e aproveitar também o que a gente está oferecendo aqui, que não deixa de ser uma informação importante para se desenvolver. Muito bem. Gente, eu preciso agradecer a presença de vocês. Obrigado. Muito obrigada, foi um bate-papo ótimo. Rodolfo, Obrigada. Eu vou sair daqui desse programa e vou mudar todas as minhas senhas. Eu vou ficar feliz. Se puder colaborar com isso, eu já fiquei feliz. Obrigada, gente. Eu espero vocês numa próxima oportunidade, tá? Obrigado. E para você Tchau. que nos acompanhou até aqui, eu espero que também você tenha recebido essas dicas aí de forma valiosa, que possa transformar a sua vida e também o que você pensa para o futuro, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.